Mahikari. Suco Mahikari, né, Paulo? Você sempre atenado. Realizada no dia 28 de abril de 2016. Presidência do excelentíssimo senhor vereador, amigo Henrique Leite. Aos 28 dias do mês de abril do ano 2016, às 10 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Henrique Leite. Abertos os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: senhor Radikazu Sakamoto, presidente da Suki Mahikari, sede no Brasil. Senhor Carlos André Vanderlei de Vasconcelos Cavalcante, secretário executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Senhora Tereza Cristina da Silva, médica e membro da Suki Mahikari. Senhor Hiroki Shimizu, presidente da Suki Mahikari, do setor da América Latina. Excelentíssimo senhor vereador Wilton Brito, autor da proposta. O senhor presidente formou uma comitiva composta pelo vereador Wilton Brito, junto com o cerimonial desta casa, para que conduzisse o homenageado ao plenário, senhor Hiroki Shimizu. Em continuidade, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento à reunião, o senhor presidente convidou o vereador Wilton Brito para ocupar a tribuna e fazer suas considerações. O orador iniciou seu discurso saudando aos componentes da mesa e aos demais convidados. Comentou que Suki Mahikari é uma entidade religiosa que divulga os princípios para o bem da humanidade, sendo um guia seguro para todos. Explicou que a entidade surgiu para ajudar a trilhar esse caminho, esclarecendo as leis e os princípios universais criados para o pleno desenvolvimento do ser humano e de toda a sua criação. Fez a leitura de um discurso. O senhor presidente registrou a presença do vereador Luiz Eustáquio e mais alguns convidados presentes no plenário. O senhor presidente convidou a todos para assistir um vídeo sobre a vida do grão-mestre senhor Kotama Okada. Em seguida, o senhor presidente convidou a senhora Tereza Cristina da Silva, médica e membro da Suki Mahikari, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou a todos e aos componentes da mesa. Relatou um pouco sobre sua experiência com a prática do Suki Mahikari. Fez a leitura de um discurso. O senhor presidente registrou a presença de mais alguns convidados ilustres no plenário. Na sequência, o senhor presidente convidou o senhor Carlos André Vanderlei de Vasconcelos Cavalcante, secretário executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, para ocupar a tribuna e proferir o seu discurso. O orador saudou a todos, falou da honra por representar a todos os comites. Comentou que foram 14 anos de imensas proteções à sua família, aos seus amigos e ao seu trabalho. Explicou que a entidade religiosa representa um momento de muita alegria para o Recife e Pernambuco. O senhor presidente convidou mais uma vez o vereador Wilton Brito para que fizesse a entrega de uma placa comemorativa da criação do Dia Municipal Suki Mahikari. Neste ato representado pelo senhor Hiroki Shimizu. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor Hiroki Shimizu, presidente do Suki Mahikari, do setor da América Latina, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou a todos os componentes da mesa. Fez o seu pronunciamento em japonês, com tradução. Agradeceu os discursos dos oradores que ocuparam a tribuna. Falou sobre a diferença entre a Mahikari e as filosofias orientais. Também fez relação às demais religiões. Comentou a Mahikari contribui para a melhoria da sociedade em todas as frentes, não só as religiosas, mas também na medicina, na parte agrícola e na política, etc. Em continuidade, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional, do hino do Recife. O senhor presidente comentou que recebeu o telefonema do governador do estado, o senhor Paulo Câmara, e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, onde os membros informaram que, devido ao compromisso, não puderam comparecer à reunião. O senhor presidente fez suas considerações finais. Convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, dia 2 de maio,
para a sessão ordinária. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a ata, que depois de lhe aprovada vai assinada por quem de direito. Tem mais um aqui. Em discussão. Tem outra ata. Votação. Os vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Ata da 31ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 27 de abril de 2016, presidência do excelentíssimo senhor vereador Felipe Francismar, aos 27 dias do mês de março do ano 2016, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do vereador Felipe Francismar. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Aline Mariano. Contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder, Aimé Carvalho, Alfredo Santana, Amaro Cipriano, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Stefano Menudo, Eurico Freire, Gilberto Alves, Isabela de Roldão, Jaime Asfora, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Colles, Osmar Ricardo, Vera Lopes e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: requerimentos números 1355/2016, de autoria do vereador Stefano Menudo; 1356/2006, de autoria do vereador Luiz Eustáquio; 1357 e 1358/2016, de autoria do vereador André Regis; 1359, de autoria do vereador Ayrton Luna; 1360, de autoria do vereador Marcos de Bria; 1361, de autoria do vereador Eurico Freire; 1362 a 1367, de autoria do vereador Osmar Ricardo; 1368, de autoria do vereador Luiz Eustáquio; 1369, de autoria do vereador Eurico Freire; 1371, de autoria do vereador Stefano Menudo; 1372 e 1373, de autoria do vereador Luiz Eustáquio; 1374, de autoria do vereador Ayrton Luna. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereadora Aimé Carvalho, destacou a importância da união de secretarias municipais em prol da comunidade. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Osmar Ricardo, mencionou o problema da saúde na cidade, criticando o governo atual, além de outros compromissos que a prefeitura assumiu, cobrando os resultados. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Jaime Asfora, informou que haverá uma audiência pública sobre os livros que abordam a temática sobre relações de gênero e sexualidade no ensino da rede municipal. Mencionou também sobre o tratamento do autismo nas crianças e as condições de atendimento a elas e a outras pessoas com necessidades especiais. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Amaro Cipriano, parabenizou as empregadas domésticas pelo seu dia e pelo seu trabalho. Mencionou também o trabalho de drenagem do canal de Guarulhos pelo município, que está sendo feita com qualidade, assim como a obra do Hospital da Mulher e das UPinhas. O próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Isabela de Roldão, falou sobre a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para a discussão de desapropriação do terreno do presídio Aníbal Bruno. Criticou a forma como está sendo feita, destacando que a questão de segurança vai além das atuações da polícia em encarceramento, pois a prevenção através de políticas públicas é mais eficiente. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, comentou sobre a epidemia das viroses, cujos números vêm aumentando no Estado, e que é preciso vencer essa batalha. Falou sobre a audiência pública que será realizada no próximo dia 5 de maio sobre o ensino da questão de gênero e de sexualidade para crianças na escola da cidade. Ocorrerá com a presidência do vereador Antônio Luiz Neto. Fizeram uso da palavra pela ordem os vereadores Isabela de Roldão, que sugeriu à presidência que a audiência pública fosse realizada no plenário. Jaime Asfora concordou com a requisição. O senhor presidente, em seguida, determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que registradas as presenças dos seguintes vereadores: Aimé Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Isabela de Roldão, Jaime Asfora, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Colles, Osmar Ricardo, Vera Lopes e Wilton Brito. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Aderaldo Pinto,
Ayrton Luna, Erivaldo da Silva, Edmar Oliveira, Rogério de Luca, Vicente André Gomes, André Reis, Augusto Carreiras, Jairo Brito, Marco Aurélio e Jadevaldo Lima. No horário do grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, a vereadora Aline Mariano, falou sobre o termo de gestão do Hospital da Mulher, assinado pelo prefeito Geraldo Júlio. Relatou que enquanto 30 maternidades fecharam as portas nos últimos 10 anos no estado e região metropolitana, o Recife inaugura um hospital de primeiro mundo. Foi aparteada pelo vereador Gilberto Alves, que falou que os números trazidos pela vereadora são expressivos e animadores. Parabenizou a gestão atual por estar olhando para a cidade do Recife de forma diferente. Luiz Eustáquio registrou que o desgoverno foi provocado pela política. Falou que o prefeito não fez apenas o Hospital da Mulher, ele também fez outras grandes obras, no qual nenhum outro tinha feito. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Osmar Ricardo, advertiu que as mulheres nas outras maternidades estão parindo no chão. Citou algumas unidades de maternidades que têm história na cidade e estão abandonadas. Foi aparteado pela vereadora Isabela de Rodão, que falou ser uma ousadia do prefeito a construção do Hospital da Mulher, mas demonstrou a sua preocupação com respeito à saúde na cidade. Aline Mariano falou que não podemos fazer uma política atrasada e encontrar avanços apenas em nossa gestão, mas temos que ver o desenvolvimento de outros partidos. Comentou que o Hospital da Mulher foi feito pensando nas mulheres que não tinham onde fazer seus partos. Fez uso da palavra pela ordem a vereadora Isabela de Rodão, solicitando a verificação de quórum. A mesa aceitou a solicitação, determinando ao segundo secretário que procedesse a chamada da verificação de quórum. Estavam presentes os vereadores Almir Fernando, Eurico Freire, Isabela de Rodão, Jaime Asforo, Luiz Eustáquio e Osmar Ricardo. Total de 6 presentes. Não havendo número regimental, o senhor presidente, seu honra, presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, 28 de abril, em caráter solene, no local de costume, no horário regimental, da qual foi lavrada a presenteada, que depois de lhe aprovada, vai assinada por quem de direito lhe dada, senhor presidente. Em discussão, votação. Os vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Antes de passar para o pequeno expediente, queria fazer uma comunicação aos senhores vereadores. A semana passada, fui acometido de uma lesão na qual eu fui obrigado a fazer uma cirurgia bucomaxilar facial. E essa cirurgia me impossibilitou de vir para a sessão, razão pela qual foi justificado ao secretário executivo da casa, o senhor Paulo Rogério, e por essa razão estou voltando hoje dando satisfação aos senhores vereadores e agradecer ao vereador Osmar Ricardo por ter feito uma meia-culpa, de ter feito um pronunciamento pela minha falta. No entanto, reconheceu e pediu desculpa, bem como deu a justificativa da minha doença, do meu mal, da minha patologia. Essa é a justificativa que eu estou dando aos companheiros. Leitura do expediente. Ofício número 016, retirando o projeto 38/2015 de autoria do Poder Executivo. Projeto de resolução número 04/2016 do vereador Jaime Asfora. Projeto de lei 63/2016 de autoria do vereador Almir Fernando. Projeto de lei número 64/2016 de autoria do vereador Eduardo Cheira. Ofício número 018, encaminhando o projeto de lei 10, de autoria do prefeito do Recife. Institui o Código de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no município. Projeto de lei número 017, encaminhando o projeto número 9, do dia 29/4/2016, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Queria comunicar aos senhores vereadores que chegou a esta casa a LDO,
e que nós temos o prazo de emenda, que irá até 16 de maio. Estou comunicando aos senhores vereadores, porque é fundamental que saibam para oferecer emenda, se for o caso. Passaremos para o pequeno expediente. O vereador Carlos Gueiros se manifesta para... Começou a sessão, presidente. Foi ligado agora, pela ordem. No expediente que foi lido aí, consta uma mensagem do prefeito encaminhando o projeto de lei número 1016. Eu queria pedir a Vossa Excelência aqui no tempo próprio, pedisse a dispensa de prazo, e eu vou explicar por quê. Existia nessa casa um projeto de lei enviado o ano passado, no conjunto de projetos que vieram, que era um semelhante que é o Código de Limpeza Urbana. Esse projeto foi objeto de muita discussão nessa casa, muitas emendas, e aí o governo mandou um primeiro substitutivo que não contemplava tudo aquilo que foi discutido e as sugestões desta casa. Então, nós da comissão, que sou o relator do projeto, também não concordamos com o substitutivo, porque ele não contemplava, como disse, aquilo tudo que essa casa havia discutido. E aí ele fez a retirada do projeto anterior e agora ele manda o projeto. Como antes ele enviou uma minuta do projeto de lei, nós conferimos e verificamos que desta feita ele contemplava aquilo que esta casa discutiu, daí eu estou justificando e pedindo a dispensa de prazo para que a gente pudesse então agilizar. Não sei se expliquei a todos o motivo. Muito obrigado. Bem oportuno a solicitação de Vossa Excelência e, como bem disse Vossa Excelência, no momento oportuno nós solicitaremos aos líderes a dispensa de prazo. Passaremos para o pequeno expediente. Vereador Almir Fernando. Vereadora Michele Cores. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para repercutir a decisão do governo federal que publicou na última quinta-feira, dia 28 de abril, o decreto número 8.727 de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da administração pública, federal, direta, autarquia e funcional. O decreto número 8.727 estabelece, entre outros pontos, o reconhecimento do nome sexual como a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Além disso, a medida versa sobre a identidade de gênero, que se guia pela identificação masculina ou feminina adotada pela pessoa em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído ao nascimento. A decisão da Presidência da República já gerou várias críticas nas redes sociais por parte de muitos internautas, especialmente porque a ideologia de gênero nem foi aprovada nos planos municipais de educação, nem nos planos estaduais, nem no plano federal. E isso comprova, mais uma vez, que a sociedade rejeita essa tal ideologia que impõe
para que as pessoas mudem os seus hábitos, os seus costumes. Fora que, se for olhar também por questões econômicas, vai gerar muito mais custo também para o governo, porque a gente sabe que já é difícil a pessoa colocar um nome, um registro, já é toda uma despesa. E agora vai ter mais um trabalho extra da pessoa que quiser estar modificando o nome. E fora que tem pessoas que modificam o nome e depois quer modificar de novo, porque eu conheço muitas pessoas que deixaram de ser gay e que agora voltaram e não querem mais. E se a pessoa tiver mudado, a mesma coisa entre a questão da mudança de sexo. A pessoa muda e depois pode se arrepender. Então, a pessoa deveria continuar com o nome que o pai e a mãe escolheu, gostando ou não gostando. Não é porque a pessoa vai ter uma opção sexual diferenciada que ele agora também vai ter que mudar de nome. Então, eu não concordo. E estou aqui representando uma parcela da população que concorda comigo. Não estou discriminando ninguém, nem sendo homofóbica, como muitas vezes eu já fui taxada aqui nessa casa, mas eu estou colocando o meu ponto de vista, que eu creio que deve ser respeitado, como eu também respeito das outras pessoas, e a partir do momento que eu falo isso aqui na tribuna dessa casa, eu não estou desrespeitando, eu apenas estou dizendo que eu não concordo, como também uma parcela da população que eu represento aqui nessa casa. Em referência à psicóloga também, Marisa Lobo, referência sobre o assunto, ela também se pronunciou em sua rede social, ressaltando que a identidade da sexualidade adotada de forma aleatória pelas pessoas, sem respeitar a natureza humana, é uma questão discutível, por não ser científica, e pode criar uma verdadeira guerra ideológica entre as pessoas que concordam e com as pessoas que não concordam. Marisa Lobo também, ela vai além quando diz que essa medida surge para confrontar segmentos que tem. E o que eu fico também chateada com essas imposições, no caso aqui da presidente Dilma Rousseff, é que não passa pelo Congresso Nacional. São essas questões polêmicas que não tem deixado no Brasil, como foi o caso do casamento homossexual, que não respeitou o povo, não respeitou a vontade do povo, a decisão do povo, a intervenção do povo, e veio através do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo, aliás. Então, quando eles não conseguem ter acordo, ou é um assunto muito polêmico, é muito fácil usar o poder, a autoridade, não ouvir o povo e fazer aquilo que quer. Infelizmente, a gente sabe que isso é algo que está na ideologia realmente do partido, né, do partido da presidente Dilma, que infelizmente não respeita as partes da sociedade que também discordam de determinados assuntos. E o que o decreto determina também serve para ocasionar novos transtornos à nossa sociedade, como a chamada disforia de gênero, que afeta muitas crianças, ou seja, conflitos com relação à própria sexualidade e na ideologia de gênero. E nós não podemos aceitar que nossas crianças também sejam submetidas a esse tipo de transtorno, o qual fere as decisões tomadas no Congresso brasileiro e nas esferas estaduais e municipais. Era o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Eu não repeti. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras e senhores. Sabemos que no próximo dia 4 de maio, o TRE encerrará o processo de expedição e transferência da biometria, ficando muita gente ainda sem exercer seus direitos políticos. Faço um apelo no sentido de solicitar ao TRE a prorrogação do prazo para a expedição do título de eleitor, em virtude de haver um número muito grande de pessoas, sobretudo as pessoas carentes, que não têm acesso a computadores, o que as impossibilita de exercer
seus direitos básicos de cidadãos de uma forma mais dinâmica. Nas muitas comunidades recifenses, há muita gente que nem pediu ainda a carteira de identidade. Algumas estão aguardando o prazo de entrega para que assim possa iniciar todo o processo de expedição do título. São prazos que devem ser respeitados pelos cidadãos e estes não podem ser penalizados por respeitarem a data de entrega estabelecida pelo órgão competente de expedição das carteiras de identidade, o Instituto de Identificação Tavares Buril. Além do pronunciamento de apelo que faço nesta tarde, encaminhei também o ofício ao ter, no sentido de formalizar o presente pedido, a fim de que estabeleça um novo prazo, em virtude do grande número de pessoas que desejam exercer o direito que possui de votar. Nós, como representantes do Poder Legislativo Municipal, por estarmos mais próximos dos problemas da comunidade, temos o dever de auxiliar essas pessoas no processo de politização, informando-as e estimulando-as a participar de forma mais efetiva das discussões e a ter o direito de escolhas de seus representantes de maneira democrática. Visualizo também que tal prorrogação não atrapalhará o planejamento do Tribunal Regional Eleitoral nas eleições que serão realizadas em outubro. O ganho realmente será da sociedade, que poderá participar das decisões políticas e do município, que terá um número maior de cidadãos em pleno exercício de seus direitos políticos. Percebo que muitas pessoas desconhecem o processo de agendamento estabelecido pelo TRE, não por falta de divulgação, mas por falta de informação própria e de estrutura social. Mas o importante de tudo isso é que os cidadãos esboçam o interesse puro de votar e de escolher seus representantes por intermédio do voto. Essa oportunidade não pode ser deixada de lado, principalmente em comunidades que possuem um alto índice de vulnerabilidade social. Acredito que essa casa poderia participar desse apelo ao TRE, encaminhando ofício subscrito por todos os vereadores, no sentido de solicitar a prorrogação do prazo para expedição, transferência e realização de biometria, reforçando uma solicitação que muito contribuirá para a nossa cidade, enfim, para os próprios citatinos que desejam exercer sua cidadania de forma voluntária e democrática. Se realmente não houver prorrogação do prazo do máximo dia 4 de maio, muita gente vai ficar sem poder expedir seu título de eleitor. E lembre-se, são pessoas que desejam a escolha de seus representantes e anseiam em participar do processo político de sua cidade. Entendo que essa prorrogação não depende de uma escolha local, mas de uma decisão regional e nacional. Porém, devemos encarar a situação diferenciada do Nordeste, no que tange às dificuldades sociais enfrentadas, sobretudo acerca dos aspectos burocráticos dos órgãos públicos nas 3 esferas. Apesar disso, fica aqui meu registro e o pedido de mais uma prorrogação de prazo para a expedição de transferência do título de eleitor, como também para a realização da biometria. Tenho, senhor vereadores, andado em muitas comunidades e tenho percebido a grande dificuldade das pessoas obterem o seu título de eleitor, por diversos fatores, inclusive de informação, de não saber até como manusear
ou usar um computador para se cadastrar e para fazer a sua marcação. Então, por isso que eu tenho percebido um grande quantitativo de pessoas que ainda não está ou não tem o seu título de eleitor. E poderia, sim, abrir um espaço para que não houvesse a marcação, mas que todas essas pessoas que têm suas dificuldades, que vivem numa comunidade mais vulnerável, pudessem ir normalmente até o TRE e tirar o seu título de eleitor. Porque senão todos eles têm e querem votar, mas não vão poder exercer a sua cidadania. Obrigado, senhor presidente. Vereador Eurico Freire. Assume aqui para eu ir no banheiro. Eu entro, vou e volto. Tira a foto aí, João. Tira a foto aí, João. Vou até usar o óculos. Artístico e cultural, né? Boa tarde, senhor presidente, vereador Osmar Ricardo, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, imprensa. Eu venho na tarde de hoje, ao pequeno expediente, fazer menção a uma iniciativa do Hospital do Câncer que promoveu, no último dia 24, um passeio ciclístico em prol daquela unidade, daquele hospital que tanto bem tem prestado serviço aos recifenses e ao Estado de Pernambuco. Fazer aqui o devido registro ao seu diretor-presidente, doutor Hélio, a Felipe Bitu, a Cláudia e aquelas pessoas que estiveram participando daquele passeio ciclístico. Gostaria de identificar nesse passeio, vereador Aimé, a participação de um instrumento que, por força de lei, projeto de lei esse apresentado pelo vereador Menudo, é oficialmente considerado um patrimônio artístico e cultural do Recife, que é a Frevioca. Vereador e líder do governo, Gilberto Alves. Fizemos há um ano atrás uma homenagem à Frevioca, pelo passar dos seus 35 anos, homenageando na ocasião os seus idealizadores. Inicialmente, como sugere o nome, um instrumento para a promoção do frevo da nossa cidade, para ser utilizado nos carnavais, mas tornou-se um instrumento utilizado durante todo o ano. Hoje tem a Ferrovioca, é também utilizado nos mais diversos eventos e atos, como no caso esse passeio ciclístico do Hospital do Câncer, nas manifestações também religiosas, acompanhando procissões e outros tipos de manifestações, de cultos. Então a Frevioca tem prestado um grande serviço à nossa comunidade e às nossas manifestações, como já disse. Na ocasião desta homenagem, nós registramos aqui, desta tribuna, a necessidade de um investimento, uma vez que as duas unidades, os dois veículos, encontravam-se na ocasião necessitando de uma manutenção. E temos procurado também, por solicitação das comunidades, a Frevioca, e uma delas tem estado parada, está quebrada. A que estava rodando no dia do passeio ciclístico também com problema. Então notamos que ainda não foi dada a manutenção necessária. Venho à tribuna alimentando a expectativa de que, sem dúvida, em breve voltarei, Gilberto, para registrar o nosso agradecimento ao prefeito Geraldo Júlio, ao presidente da Fundação de Cultura, pela providência dessa reforma, uma vez que atestadamente é um instrumento que presta serviço à nossa sociedade e a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, porque aqui estão representando a todas as comunidades e o Recife como todo. Muito obrigado. Boa tarde. Tudo bom, meu irmão? Vereador Eurico Freire. Luiz Eustáquio. Vereador Luiz Eustáquio. Vereador Osmar Ricardo. Vereadora Aimé Carvalho.
Só aquela questão dolorosa para cacete. Tá tudo bem comigo. Cumprimento nesse momento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público e imprensa aqui presente. Não posso deixar de registrar aqui os meus parabéns aos trabalhadores recifenses. Ontem, dia 1º de maio, comemoramos o Dia do Trabalhador, o Dia do Homem e da Mulher que luta diariamente para colocar o pão na mesa. Dia também daquele trabalhador que tem enfrentado a crise para oferecer o melhor aos seus filhos, à sua família. Infelizmente, o Brasil atingiu a marca de 11 milhões de desempregados. Mas este crescente número só nos estimula a fazer mais e melhor para que estes trabalhadores que agora enfrentam desemprego logo retornem aos seus postos. Iniciamos o mês de maio com uma importante missão, que é a de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O movimento Maio Amarelo é uma ação que tem por objetivo colocar em pauta o tema segurança viária, mobilizando e envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governos, empresas, entidades de classes, associações, federações e sociedade civil. A intenção é efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento. Tudo isso abordando a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Recife chegou a 34,7 mortes relacionadas ao trânsito por 100 mil habitantes, que é um número altíssimo. Precisamos de políticas públicas que eduquem pedestres e condutores. Quero aqui pedir atenção ao tema que está sendo apoiado mundialmente. No Recife, a página www.maioamarelope.com.br oferece todas as informações para que a participação de pessoas e empresas seja ampliada nesta campanha. Ao longo de todo o mês, o Departamento de Trânsito de Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Estradas e de Rodagens, o Batalhão de Polícia Rodoviária e o Batalhão de Polícia de Trânsito estarão empenhados em ações educativas. Afinal, não é apenas uma questão de aplicar multas, mas de realmente educar os cidadãos a respeitarem as leis de trânsito. Agir de forma correta no trânsito é essencial, não apenas para motoristas, mas também, de igual modo, para motociclistas, ciclistas e pedestres. É uma questão de consciência, não é apenas a vida de um indivíduo que está em jogo. Cada um precisa fazer a sua parte para garantir a segurança de todos. Sou uma defensora da vida, sempre defenderei nossos direitos fundamentais. Não podemos admitir que a vida seja interrompida por conta de um ato de irresponsabilidade. Não podemos assistir nossos jovens morrerem precocemente por conta de uma direção irresponsável, ver famílias perdendo pessoas amadas por conta do condutor que avançou o sinal vermelho. Apoio o Maio Amarelo, na esperança de que a educação transforme o modo de agir das pessoas. O que precisa ser interrompido não é a vida, mas sim a insegurança no trânsito. Boa tarde. Declaro encerrado o pequeno expediente. Passaremos agora para o prolongamento.
vou pedir. Hein? Vereador Carlos Guerreiro, queria que Vossa Excelência ocupasse a segunda secretaria para... Solicito o registro dos senhores vereadores. Senhor presidente, o painel indica a presença de 23 vereadores, que é número suficiente para deliberar qualquer matéria. Mas nós temos que iniciar a pauta com a matéria... o prolongamento do expediente com a matéria de 3/5, que está em fase de votação dos 3 em conjunto. Precisa de quanto? Diga aí qual é a matéria. Leitura da pauta. Discussão única 3/5 em fase de votação dos pareceres número 117, 216 e 124, 216 das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 02/2016. Discussão única em fase de votação dos pareceres 115 e 150 da Comissão de Legislação e Justiça, Educação e Cultura, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 01/2016. Discussão única 3/5 dos pareceres números 156 e 157, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça, Educação e Cultura e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 08/2016. Abre o painel. Votação. Solicito, senhores vereadores, fazerem a votação, pedindo para o primeiro secretário abrir o painel. Primeiro não, o secretário, Paulo Rogério. Aberto o painel. Aberto o painel. Vou fazer uma comunicação. Ao secretário Paulo Rogério registrar o voto da presidência. Sim. Vereador Henrique Leite, vereador Edmar de Oliveira, Augusto Carrera, Heriberto Rafael, Aline Mariano, André Regis, Davi... Vereador Aline chegou. Como vota Vossa Excelência? Vereador André Regis, Davi Muniz, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Jaime Asfora, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio,
Marco Aurélio, Marco Debria, Marília Reis, vereadora Michele Colles, como vota Vossa Excelência, Rodrigo Vidal e Rogério de Luca, são os que faltam votar. Não tem o que fazer. Não tem ninguém aí fora. Já veio. Dá um tempozinho. Vamos ver se a gente... Vou encerrar. Infelizmente, vou encerrar. Bom, não havendo tempo para se aguardar, vou declarar encerrada a votação. Solicito ao primeiro secretário a proclamação do resultado. Presidente, 22 votos sim. 22 votos sim, já está considerado de Vossa Excelência aqui no painel. Nenhum voto não. No entanto, a matéria de quórum qualificado continua travada a pauta. Não há número para aprovação. Não tendo número, passaremos para o grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, a Central Única dos Trabalhadores, o movimento Frente Popular Brasil, vereador Wilton Brito, fez em nosso estado uma grande passeata. Uma passeata pela democracia, pela cidadania, pelo direito. Os movimentos sociais estão instalados, mobilizados na Praça do Derby, na resistência ao golpe, porque não adianta mais dizer que não vai existir o golpe, porque o golpe foi dado e foi demarcado dia 17 de abril e vai ser reafirmado pelos senadores entre o dia 10 e o dia 11. E o que cabe aos movimentos sociais, o que cabe àqueles que acreditam na democracia, no direito da cidadania, é resistir, é lutar pela dignidade, pelo respeito, pela democracia daqueles que entendem que o golpe foi dado não apenas pelo Poder Legislativo, sim pelo Judiciário, que não toma nenhuma ação contra aquele que presidiu uma sessão que deveria estar preso. Porque Cunha, mais uma vez, é indiciado, mas está solto. Se fosse qualquer outra, eu vou falar aqui de uma pessoa, a cunhada de Vacareza. Ela foi apenas, parecia com uma pessoa que estava no banco sacando dinheiro. Ela foi chamada, foi lá prestar depoimento e passou mais de uma semana presa. E a mulher de Cunha gasta milhões de dólares em compras dos Estados Unidos, fragante de dinheiro e de denúncias, e nada é feito. É esse cidadão que está lá, que legitimou o golpe, né? Daqui a pouco ele pode estar até preso, mas ele fez um papel sujo, que muitos daqueles congressistas, fascistas, daqueles hipócritas que foram para lá para falar na minha família, no meu filho e no meu neto,
porque isso é hipocrisia puramente. Esses não tinham coragem, porque querem se vestir de limpos. E a gente sabe que nas listas da Odebrecht e das outras empresas tem mais de 130 deputados federais. E o golpe não é o golpe pela pedalada, pela responsabilidade. Não, o golpe é um golpe político. A crise que o país hoje enfrenta é de um golpe político, não de um golpe que foi merecido ou que a presidente tenha culpa naquilo. O que a gente vê e viu durante esse processo todo é que perderam no voto e tentaram o tempo todo atrapalhar o processo, de tentar, de fato, tirar a presidente Dilma. A gente, do Partido dos Trabalhadores, temos respeito ao Congresso, em parte, da política. Mas a gente estamos atentos a todos os movimentos sociais e vamos à rua reivindicar. E parece que agora aceitaram lá, depois da 7ª vez que o senador Aécio Neves é citado na Operação Lava Jato, que Nadecídio Amaral, o senador, que naquele momento denunciou tanto Fernando Henrique como Aécio Neves e os demais, até a presidente Dilma, não foi levado em conta na Operação Lava Jato. E agora foi indiciado pelo Supremo Tribunal. Mas ouço o vereador Carlos Gueiro, decano vereador, dessa casa. Eu tenho muito respeito, não somente à opinião de Vossa Excelência, mas como a opinião de qualquer uma outra pessoa. Nós somos livres para pensar e expressar. Mas eu queria lhe fazer algumas considerações. Eu tenho aí alguma vivência de anos. E eu não tenho lembrança de nenhum golpe na história dos países, né, nem da América do Sul, nem do Brasil, de que o processo de golpe tenha sido tão demorado, com tantas fases, como está sendo. Porque golpe é aquele que se toma e tira e acabou-se. Tem sido assim, golpe. Esse não é um processo que indique golpe, porque ele está tendo uma sequência. Ele está indo em todos os poderes constituídos, até o poder judiciário. Agora, o que eu entendo de Vossa Excelência é que o crime que a presidente cometeu é um crime que outros governadores, outros presidentes também cometeram. Agora, o crime, quando é cometido, é preciso que tenha alguém que indique o cometimento de crime. Ou alguém, pessoa física, ou uma organização, ou os órgãos governamentais que têm a obrigação de denunciar o crime. E isso é o que aconteceu no passado com os que cometeram e não foram denunciados. Por quê? Eu entendo que não foram denunciados porque o processo político de então era de calmaria e aquilo que havia sido feito não era de grande relevância para o país. Diferentemente do momento que nós estamos vivendo, em que o processo político, o processo de sofrimento do povo brasileiro está tamanho que um crime pequeno tornou-se grande. Maior crime não existe, vereador, do que uma comemoração de 1º de maio como ontem, que se comemorou não o dia do trabalho, mas o dia da falta de trabalho. Ontem, 1º de maio, foi a primeira vez que eu vi nesses últimos 15 anos uma comemoração magra, insossa, sem motivo, como as comemorações do 1º de maio. Que só tem choro, só tem desespero. Então
Então esse é que é o problema que o país está vivendo e que pegou um crime que é crime. Eu diria só uma comparação. Alguém puxa de uma arma e mata uma pessoa. É crime. Alguém puxa de uma arma, dá um tiro no braço. Não matou, mas é crime também. Agora, um pode ser relevado e outro não, porque as consequências foram muito maiores. Então, eu acho que é esse o problema que nós estamos vivendo. É o momento, são as consequências, tudo reunido, que aconteceu, porque eu posso lhe dizer que o presidente Lula também cometeu o mesmo crime. Mas durante os 8 anos de governo dele, não houve o problema que estava havendo agora, ninguém se interessou em denunciá-lo. Então, vereador, eu lhe respeito, mas esse é o meu pensamento e a gente pode debater isso muito tempo. Muito obrigado. Incorporo, vereador Carlos Guerreiro, em parte, tá certo? Primeiro porque eu entendo que o golpe instalado veio desde a eleição. Que os golpistas, a Globo e as outras emissoras, tentam degrinir a imagem do PT, tentam prender só aqueles do Partido dos Trabalhadores e os outros nenhum cometeram crime. O presidente Lula foi 4 vezes pedido o impeachment, através do PSDB lá, legitimando, que não foi acatado pelo presidente na época do Congresso. Então não é bem assim. A diferença é que esse cidadão, Eduardo Cunha, legitimado pelos outros partidos da oposição, eles queriam 2 votos do PT na comissão de ética para votar a favor dele e contra o povo. Porque ele cometeu crime, ele desviou dinheiro, ele recebeu dinheiro da operação Lava Jato. E de empresas, e isso foi público para todo mundo. É apenas retaliação dele, apoiado pela oposição, para caçar a presidente Dilma. Vossa Excelência está correto. Vários crimes. Hoje são 16 governadores que deram pedalada no Brasil, em 27 estados. Prefeitos, milhões de prefeitos dando pedalada, inclusive de Recife. O que a gente quer dizer aqui, vereador Maguari, é que o golpe existiu. Porque desde que a presidente Dilma assumiu, e essa crise não é uma crise política, é uma crise extremamente da oposição em não deixar esse país fluir, que os projetos andem, que votem projetos. Tudo bem, a presidente Dilma perdeu o controle do Congresso. Aí eu concordo. Concordo, até porque é como eu estou colocando aqui. O Eduardo Cunha chantageou o PT. E que algumas pessoas, inclusive do nosso partido, e daqueles que faziam o governo Dilma, concordava. E que o PT, com os 2 votos da Comissão de Ética, votasse a favor de Eduardo Cunha. Mas eu vou repetir, a presidente Dilma não acatou isso. A presidente Dilma não aceitou que o Partido dos Trabalhadores fosse refém, tá certo, de Eduardo Cunha. E que os 2 membros da Comissão de Ética votassem a favor de Eduardo Cunha. Então eu acho que isso é muito importante registrar numa casa política como essa. Porque às vezes a gente deixa o que é um fato político a nível nacional, de uma casa importante como essa, de discutir a Operação Lava Jato, que passou esquecido durante do dia 17 até os 2 finais de semana, quase esquecido. E agora, volta agora para tentar limpar um pouco ou maquiar. É isso que eu digo. O Eduardo Cunha chantageou, e chantageou publicamente. O que foi que a Justiça fez? O que é que o Supremo Tribunal fez sobre isso? Vereador. Porque ele foi, na verdade, durante a manhã, que era para ser votado na Comissão de Ética, que o PT disse que não ia votar com ele, à tarde ele acatou o impeachment da presidente Dilma. Esse é o fato maior. Esse é o fato principal de um bandido julgar uma pessoa decente. Porque ele, de fato, é um assaltante de carteirinha. No Congresso Nacional, quem conhece ele, no Rio de Janeiro, quem conhece ele da política, sabe como é que ele lava o dinheiro. Sabe como foi todo o esquema que foi feito lá. Mas eu ouço o vereador Marco Menezes. É o vereador Almir Fernandes? Ele passou para mim, disse que eu estou sentado, eu vou falar primeiro que ele. Vereador, infelizmente,
pelo que a gente está vendo aí, o voto do eleitor está sendo desrespeitado, né? Mais de 54 milhões de pessoas votaram na presidente Dilma. Infelizmente, até pelo que foi dito aqui, e aconteceu com vários governadores, vários presidentes, e foram apresentadas denúncias para que fosse dado o impeachment de outros presidentes, e de outros governadores não, mas do presidente sim. Infelizmente, ou não sei qual o motivo, os outros presidentes de Câmara não receberam a denúncia e não levaram à frente o impeachment. Então, a gente vê que isso aí só poderia ser continuado com a autorização do presidente da Casa. Infelizmente, o presidente da Casa queria que o Partido dos Trabalhadores pudesse fazer um acordo com ele para ele continuar sem ter as denúncias contra ele fosse arquivado. Infelizmente, isso não aconteceu porque a presidente não concordou que isso acontecesse. Então, a gente está vendo que, infelizmente, eu não sei que isso é golpe, porque eu sei que, infelizmente, os eleitores estão sendo desrespeitados nos votos que foram dados, quando se está tirando a presidente apenas por uma vontade política. E a gente viu agora mesmo aí, através da imprensa, que a própria advogada recebeu mais de 40 mil reais do PSDB para poder apresentar esse impeachment ali na Câmara Federal. Então a gente está vendo que tem 2 pesos, 2 medidas. Infelizmente, votei sobre o PCdoB. A gente sabe o que tem acontecido aí, que não se pode tirar uma presidente apenas por vontade política, tem que ter realmente o interesse e tem que ter a justificativa jurídica para poder tirar presidente. Infelizmente, isso não está acontecendo. Não se tem nada contra a presidente. E houve essas manobras, como todos fazem, tirou daqui para botar para ali, mas não houve nenhuma denúncia, não foi comprovado nada de que a presidente realmente tirou erários da União para poder se beneficiar disso. Então, a gente sabe que, infelizmente, está acontecendo um precedente muito grande. A gente está tirando o poder do eleitor para entregar nas mãos de alguns deputados e agora do Senado, que, infelizmente, está tirando a presidente que não está fazendo um bom governo. A gente esperava que pudesse fazer um governo melhor ainda. Mas isso aí não é justificativa. Porque se a gente tiver como justificativa, e até foi dito por diversas vezes, de que a presidente mentiu quando foi pedir o voto. A gente está vendo quantos governantes prometeram fazer e infelizmente não conseguiram cumprir por diversos motivos que não estavam além da sua vontade. Então, essa não é a justificativa, a gente espera que isso aí possa ser revisto e que se possa fazer até um acordo para poder ter uma governabilidade no nosso país, né? Para poder ter esse acordo. Se infelizmente a presidente não está tendo uma boa administração, que se possa fazer de outra maneira, um acordo entre todos os partidos para que a gente possa ter, quem sabe, ter umas novas eleições. Muito obrigado. Obrigado, vereador Almir. Incorporo sua parte. Pergunta ao presidente quem é um próximo inscrito, senhor presidente. Na verdade, era isso que eu ia dizer. Vossa Excelência perguntou com o vereador Jaime Espora. O próximo orador é Luiz Eustáquio, que não se encontra presente. Estava ali, foi embora. A Isabela de Roldão também não se encontra presente. Michele Colles também não se encontra presente. Stefano Menudo. Cede o tempo, vereador. Obrigado. Os 15 ou 5 minutos? Os 15. Isso, vereador Menudo. Socialista, de fato e de direito ali. Vereador Almir, o vereador Carlos Guerreiro colocou muito bem a sua colocação na sua parte. E, como eu digo, eu tenho respeito muito grande pelo vereador. Vossa Excelência colocou alguns fatos também, que é importante a gente debater. O golpe foi instalado e esse debate existe desde que a presidente assumiu, tomou posse. Essa história desse ministério que está aí hoje, do PPS, inclusive representado aqui pelo Estado de Pernambuco, né, o ex-vereador, deputado federal, Raul Júnior, vai ser ministro. Vereador também, né? Vereador ainda, vereador, deputado. Eu nunca vi isso na história, vereador Carlos Guerreiro. Mas licenciado, né? Mostra que é um golpe do golpe. É aqueles que pregam aqui
a moralidade, o respeito, a autonomia, mas o que a gente vê de fato não é isso nas suas ações, né? O debate do golpe existe tão tempo que falam que Mendonça Filho, ele, o próprio Tadeu Alencar, já estão conspirando assim que é presidente de uma eleição e tomou posse. Isso é a própria imprensa nacional que colocou. Eu estou só apenas aqui, reforçando na tribuna desta casa, o que saiu na Folha de São Paulo, há dias atrás. Que esses ministros já estavam negociados, essa história dessas conversas, de ir lá agora na casa do Michel Temer, é fichinha. O que deixa a gente indignado, por exemplo, aquela última lista que foi pego em 9 estados, né? Inclusive aqui em Pernambuco, a lista da Odebrecht, que tinha Mendonça Filho, que tinha Java Vasconcelos, Bruno Araújo, Daniel Coelho, vereador Almir, que tinha Humberto Costa, né? Que tinha gente das prévias que não deixaram ver, tornar pública essa lista. Aí por que não torna pública a lista? Porque tem muitos deputados da direita em nosso estado e no Brasil. Só quem fica preso é o do PT. Mas os outros, o dinheiro parece que é limpo. O dinheiro parece que é o dinheiro que não foi de nenhuma empeleiteira, né? Só do PT que foi da empeleiteira, que foi da parte suja. E os outros foram da parte limpa. É isso que o Moro tenta preservar. Não preserva o Lula, não preserva ninguém, o ex-presidente, mas tenta preservar uma quadrilha que existe daquele Congresso Nacional. Na verdade, o Congresso Nacional, meu pai é pela minha filha, pela minha esposa e pelos meus netos. Eu quero o impeachment da presidente Dilma. Eu vou repetir o que é aquele Congresso. Aquele Congresso que elegeu Eduardo Cunha é um Congresso de acordos, de grupos políticos da bala, daqueles que defendem o porte de arma por porte de arma, que defendem a bala do Congresso, respeitando inclusive um plebiscito que esteve no Brasil, né? E que disse que era para desarmar o povo, que são 64 deputados que vivem se articulando com esse povo que movimenta aí o armamento em nosso país. Mais a bancada evangélica que vota junto com a bancada da bala, e aí vota qualquer assunto, para que aprove o que seja direito deles, de interesse de cada facção dessa. Dos ruraristas, da pecuária, que também tem 46 deputados federais. Se você começar a somar cada um dessas bancadas, vocês veem quem foi que elegeu de fato o Eduardo Cunha. Foi os mesmos que estão votando contra o impeachment de Dilma. Mas o vereador Marco Menezes, ex-DEM, agora pedetista, democrata, socialista, né? Ouça a parte, vereador. Trabalhista, companheiro. Trabalhista também. Brisolista de carteirinha. Agora não é brisolista. Vereador Osmar Ricardo, esta casa legislativa, ela é uma caixa de ressonância do eleitor ou do cidadão recifense. O que Vossa Excelência diz, o que a vereadora Aline Mariano diz aqui, o que o vereador Carlos Gueiros aqui pronuncia, tem um eco nas ruas do Recife e municípios vizinhos. O que Vossa Excelência está dizendo, e tem dito isso continuadamente, dia a dia, esta cantilena do golpe, lembra-me um ditado que diz: uma mentira, quando ele é dita
muitas e muitas vezes, continuadamente, chega-se a acreditar que aquilo é uma verdade. Eu não poderia aceitar golpe como uma verdade pelos fatos que acontecem na história política recente. A mais recente é que a nossa presidenta viajou aos Estados Unidos para o encontro da ONU e aqui deixou o seu vice, que ela diz que é o traidor, que ela diz que é o golpista. E ele entrou no trono da presidenta, assim que ela voltou, ele deixou. Só o Brasil é que pode ter um tipo de golpe desse. A imprensa internacional, inclusive, tem tocado nesse assunto e diz, que tipo de golpe é esse? Que tipo de golpe é esse? Eu só acho que vocês, do PT, o meu jovem colega do PCdoB igualmente, estão se preparando para um discurso de oposição que se avizinha. Ou seja, vocês estão se preparando para uma coisa que vocês sabem fazer melhor do que ninguém. Quando eu acredito que qualquer governo que suceder o atual governo dará certo, primeiro é porque, pior do que está, não acredito que possa haver. Só uma guerra civil no Brasil. Segundo, o que o PT sabe fazer, e bem, é atrapalhar a vida do Brasil. Todos nós sabemos disso, o senhor sabe, Vossa Excelência sabe. Por exemplo, a Constituição nossa, o PT se eximiu de votar. E tantas outras coisas que foram votadas naquela Câmara, que o PT se eximiu de participar da vida nacional. A lei de responsabilidade fiscal, o PT se eximiu de participar. Então eu acredito que qualquer governo, não só o de Temer, daria certo, porque vocês vão ter uma oposição muito mais vigilante do que a nossa própria que está aí. Certo? Então vocês vão honrar qualquer futuro governo que assuma pós-Dilma. Outra coisa que me causa espécie é que, usando sua linguagem, isso é um golpe anunciado, se é golpe. A queda de Dilma, a situação em que o país está hoje, é uma situação anunciada há muito tempo. Eu não digo nem dos órgãos de imprensa daqui, porque vocês vão dizer que são golpistas também a imprensa. Mas uma revista que eu não lembro o nome, Carlos Gueira é muito mais inteligente do que eu, pode me lembrar. Mas ultimamente a gente viu aí as 5 últimas edições dessa revista, que se refere ao Brasil, a primeira, ela já alertava o Brasil, o governo brasileiro, dos problemas econômicos que podia advir da política econômica da Dilma. E aí se sucedeu com as demais, até culminando com o que vocês chamam de golpe, de traição, qualquer outra coisa. Mas isso é uma coisa anunciada. Vocês têm dificuldade de lidar com a Dilma. Como é que o Congresso ia ter condições, se você tem condições, se vocês têm dificuldade de lidar com a Dilma? Vereador Marcos. Cunha tem que estar fora. Como disse Roberto Jefferson, que o senhor admira tanto, vai a provocação, ele diz que ele é o bandido preferido porque para enfrentar um bandido como Lula, só um outro bandido pior. E quem milita, quem age, quem trabalha com polícia, sabe que só vai assim. Então, assim que o impeachment for efetivado, vai se trabalhar, inclusive eu, para o fora Cunha. Eu não quero Cunha comum. Né? Senhor vereador. Então eu acho, só para concluir, no direito da fala, que Vossa Excelência... Você ainda tem 4 minutos e 30 segundos. Mas eu quero ouvir o vereador Carlos Guerreiro, quero também debater. Eu concluo dizendo ao senhor 3 minutos regimentado que a gente devia ter aqui um discurso mais proativo, porque até deputados de sua base cometem ato falho de chamar a ex-presidenta Dilma. Isso já é um fato consumado. O Brasil precisa mudar essa cantilena. Isso não pode, isso não vai mudar. Dilma está fora. Dilma está fora. Obrigado, vereador.
Dilma está Infelizmente, fora. não posso incorporar a sua parte. Primeiro, porque Lula transformou o país. Vossa Excelência sabe disso. E O Dilma povo acabou, pobre, e Dilma o povo acabou. pobre, o povo pobre sabe disso. O povo pobre sabe que foi o governo Lula, sabe que foi o governo Dilma. Vossa Excelência talvez mudou para o partido errado. O seu partido defende a presidente Dilma. O partido que Vossa Excelência é afiliado hoje. Talvez o oportunismo, né, o acomodismo político, Vossa Excelência ter ido para um partido trabalhista, que Vossa Excelência devia estar em outro partido. O partido ao contrário de que Vossa Excelência colocou aí. Primeiro, porque o seu partido apoia a presidente Dilma, o seu partido defende o governo porque sabe que não existiu golpe, de fato, que o golpe foi dado politicamente porque ela não tem nenhum crime, e se tem, é para ver todos os crimes a nível de Estado. E aí esquecer isso que o vereador Carlos Guerreiro colocou, inclusive aqui, e que eu respeitei, e que tomei como uma parte o que o vereador Carlos Guerreiro colocou, porque eu acho que é uma pessoa que entende da política, tem a posição dele, mas Vossa Excelência sabe quem é cada um que eu falei aqui. Vossa Excelência uma vez perguntou para mim, o ex-senador, deputado federal Java Vasconcelos, está preocupado porque você falou do nome dele na lista do Odebrecht. Falei e vou continuar falando enquanto eu estiver no meu exercício de vereador desta casa. Porque ele também pegou o dinheiro da Odebrecht. Ele também pegou o dinheiro da Odebrecht, como Mendonça Filho pegou. Vossa Excelência não veio dizer que o Partido dos Trabalhadores destruiu o país. Vossa Excelência parece que não anda e não andou no Brasil durante 12 anos, talvez 15 anos do governo do PT. Vossa Excelência sabe que nesse segundo mandato da presidente Dilma, ela não conseguiu governar. Aí eu reconheço, disse aqui, inclusive, uma parte que o vereador Carlos Guerreiro colocou. Ela perdeu a estabilidade do Congresso Nacional. Ou talvez o Congresso que foi eleito seja um Congresso diferente, de deputados diferentes. Porque uma mudança foi grande dentro do Congresso. Os deputados que se elegeram não eram deputados que lutavam pelo direito dos trabalhadores, ou que defendem os movimentos sociais. Não. Ali é um balcão de negócio. São de empresários de outro quilate. São deputados que vão para lá, inclusive, às vezes, que têm a oportunidade de ser deputado. E quando chega lá, o negócio é tão diferente, tão... Como é que se dá o nome? Tão bom é comendo caviar, porque aqui vai tomar um cafezinho, o cafezinho não está bom, mas lá é diferente. Aquele pão de mortadela que passa lá naquelas reuniões é só de fachada. Muda quando chega lá. Muda. Eu achei que alguns deputados iam ter postura diferente. Quero dizer, Vossa Excelência, que respeito o vereador Marco Menezes, respeito. Mas a forma da Vossa Excelência, no seu aparte, Vossa Excelência talvez tenha extrapolado um pouco do que falou. Porque a história diz já que Lula foi o melhor presidente do Brasil. E quem está dizendo não sou eu, não. Isso é uma revista da ONU, a ONU colocou já isso. Vários países colocam isso. A prisão do Lula que tentaram fazer, tentaram prender Lula e não conseguiram, porque o comandante da aeronáutica não deixou. Estranhou aquela movimentação dentro do aeroporto e barrou a prisão, porque a verdade era levar Lula para Curitiba, vereador. Mas ouço o vereador Carlos Guerreiro. Vereador, encerrou seu tempo já. Próximo vereador, vereador Eurico Freire. 5 minutos. Obrigado, vereador Eurico. Até para ouvir o vereador Carlos Guerreiro. Obrigado. Vereador, eu lamento que nós tenhamos aqui um plenário esvaziado, porque esta é uma casa política. E é exatamente para a gente ter a oportunidade de discutir os assuntos políticos, principalmente os assuntos do momento, que preocupam a população. Eu apenas voltei para lhe dizer o seguinte: eu concordo com Vossa Excelência, como também o vereador que me antecedeu aqui no aparte, de que nós estamos diante de uma situação de vários gangsters. Não é só Eduardo Cunha, não. São vários. Agora,
eu discordo quando Vossa Excelência disse que o problema foi por 2 votos. Foi não, vereador. É porque os deputados são, como os vereadores, representantes do povo. Eu não trouxe para aqui a minha maneira de pensar, nem Vossa Excelência. Nós trouxemos para cá, sim, nós temos personalidade, nós sabemos aquilo que nós queremos, mas nós temos uma representação. Então os deputados votaram, não por conta de 2 votos do Cangas, do traidor Eduardo Cunha, não foi não. Eles votaram como representantes da voz popular. Nós vimos neste Brasil, antes de votação, em todos os rincões, nós vimos o povo indo para a rua dizer a sua opinião. Em todos os lugares. Foi grande, mais grande, acachapante a quantidade de pessoas que se diziam insatisfeitos com o governo da Dilma. E aí os deputados votaram também, ouvindo os seus representados, como nós fazemos aqui. Quantas vezes, vereador, durante esses anos que eu estou aqui, eu já vi essas galerias cheias aqui, modificarem votos dos que estavam aqui, e a gente sabia antes a posição que havia sido declarada. Mas, sabiamente, quando viram a manifestação das galerias, mudaram o voto. Isso é o papel do político. O voto não é dele, ele pode até declarar, como, por exemplo, o vereador que está presidindo a sessão, ele pode ter uma maneira de pensar, mas ele tem aqui que representar o partido dele. A gente sabe que teve partido como o PDT, que diz que está iniciando o processo de expulsão daqueles que votaram contrário à orientação do partido. Ou seja, o cidadão, ao se filiar àquele partido, perde a sua personalidade. O povo votou no partido, não foi nele. Mas essa é a legislação, é a que a gente tem que submeter. Então eu creio que Vossa Excelência está certo, Vossa Excelência está defendendo as condições do seu partido, porque Vossa Excelência é realmente um petista. Mas tenho certeza que Vossa Excelência, no que disse aí, eu concluo que Vossa Excelência também está decepcionada com a presidente atual, sua representante. Já não foi minha, porque eu não votei nela, mas posso lhe dizer que concordo com relação a Lula, porque votei nele na segunda eleição. Fui, como muita gente desse país, enganado. Ele realmente estava mostrando, mas aí depois a gente vê o que é que aconteceu para que o país estivesse naquela situação de um desenvolvimento que não era verdadeiro. Nós vimos aqui em Pernambuco, estava fofo tudo que estava sendo feito em Suape. Fofo, parou tudo, as empresas que vieram do Sul deram golpe nos pernambucanos, todas elas que vieram, saíram daqui fugidas e deixaram o rombo aqui. Por quê? Porque elas faziam parte das doações, do dinheiro dos Caixa 2. Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlos Guerreiro. Novamente, volto a dizer a Vossa Excelência que incorporo a parte do seu discurso. Primeiro que é um discurso aprumado. É um discurso que é bom debater nesta casa. Eu sempre digo que esta casa é uma casa política. É muito chato estar esvaziado isso aqui hoje. Em plena segunda-feira, esse horário está esvaziado. Mas é um debate importante. E a gente vai voltar a esta casa durante a semana para debater, sim, a Operação Lava Jato, os envolvidos nela, que querem calar. Quem mais deu legitimidade à Polícia Federal, quem mais deu legitimidade aos Supremos, Tribunal Federal, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, foi o Partido dos Trabalhadores. Não podemos desconhecer isso, que deixa de fato investigar. Não tira delegado, como já estão dizendo, e querem tirar o Moro para lá, para um ministério, ou o Moro vai para outro lugar, e se coloca um delegado federal para tentar abafar a farra do dinheiro público, que não só foi o PT, e eu não quero aqui apenas dizer, amigo, eu quero dizer aqueles que devem, aqueles que pegaram e botaram no bolso, aqueles que gastaram dinheiro público de forma errada, tem que pagar, tem que ir preso. O que a justiça tem que fazer
é o que vale para um, vale para todos. Porque onde o PSDB, onde o PMDB governou, a gente sabe. Sabe o São Paulo, o que foi? Conclua. A questão, Vereador. vou concluir, vereador Albir Fernando. A questão do metrô, que existe lá o escândalo. Um presidente de um maior estado do Brasil, que se fala em outro país, São Paulo, o presidente de uma Assembleia Legislativa que é dono de uma empresa que tira merenda da boca das crianças, mas que no final do mês ele recebe. Onde o próprio PMDB também não é legítimo. Eu defendo sim a partir de hoje novas eleições. Porque, primeiro, o presidente daquela Casa Legislativa tem que estar preso. E não é para amanhã, nem para depois, não. Já era para estar preso antes, inclusive, do impeachment da presidente Dilma. E o Temer, todo mundo sabe quem é ele, não precisa dizer, né, negociata. E eu fui, quero dizer só, vereador Almir Fernandes, só para concluir. Eu fui daqueles no PT que a turma chama de radical. Sabe por quê? Porque eu não defendi e nem defendo a aliança com o PMDB em canto nenhum. Eu não defendi a aliança, inclusive, com algumas partes do PSB. Nós, no PT, temos várias tendências políticas, vereador. E eu fazia parte de uma que não defendia essa aliança. No Congresso Nacional que eu fui, no Congresso do Partido dos Trabalhadores para defender a aliança, eu era contra a aliança com o PMDB, de Michel Temer, inclusive. De Michel Temer. Porque a gente sabe quem era ele em São Paulo e o que o povo comentava dele em São Paulo. Então a gente já, a partir de hoje, defende, sim, nova eleição no país. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço verificação de quórum. Solicito que possa abrir o painel para que os vereadores possam registrar suas presenças. Tendo apenas 8 vereadores presentes, não tendo número suficiente para continuar a nossa reunião, encerra a presente reunião, convocando a todos os vereadores para amanhã, no horário regimental. Boa tarde.